noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles, tá bom? Peço para vocês também estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações na opção Todos. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Obrigado por vocês estarem sempre aqui comigo, tá bom, galera? E agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje? Relato, conto ou história, vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito sim, e muito no sobrenatural. Vamos lá? O relato de hoje é a continuação da triste história de um lobisomem albino, ou lupina, parte 8, Manassés, o fazendeiro cruel. Prólogo. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma mulher de mais ou menos 50 anos chegou, chamando a velha senhora lá em casa. Dava para ver que a mulher trazia duas crianças em seus braços. A senhorinha, mais do que depressa, correu para atendê-la. Foi lá para sua cabana e fechou tudo. Bem, provavelmente foi benzer aquelas crianças, né? Manassés. A senhorinha demorou muito para voltar. E notei que quando a senhorinha voltou, estava abatida, com os olhos inchados, ela estava vermelha. Parecia ter chorado muito. Perguntei se eu podia ajudar. Ela disse que talvez, mas não era ela quem precisava de ajuda, e sim aquela senhora. Perguntei quem era tal mulher e ela me respondeu: menina, essa mulher sofrida que você viu é a minha irmã, a caçula, Charlotte. E, meu Deus, como ela sofre! Mas para você entender, vou começar do início. E você verá que, assim como você bem sabe, a vida de quem nasce mulher não é nada fácil. Ela disse isso com lágrimas nos olhos. Ela então respirou fundo e parece que com muita dor no coração continuou: Filha, há mais de 70 anos atrás, meu pai e minha mãe eram donos da maioria das terras daqui. Terras essa que estão nas mãos de Manassés. Mesmo estando bem de vida, meus pais nunca tiveram vaidade. A casa deles era bem grande, sim, eu admito, mas era de bambu e barro, coberta de sapê, a mais ou menos 1,5 quilômetro de um rio, que chamávamos carinhosamente de Rio das Pedras, porque minha mãe, quando ia lá lavar roupas, ela gostava de ficar saltitando sobre as pedras, algo que no futuro ela ensinaria a mim e eu a minha irmã, Charlotte. Os móveis eram feitos à mão, com árvores que meu pai cortava ali mesmo, perto de casa, sempre plantando outra no lugar. Meus pais
eram descendentes do povo celta. Ou melhor, meu pai era descendente do povo celta, pois minha mãe era uma cigana desgarrada do seu bando. Ela tinha largado todos os costumes para ir morar com meu pai, ou seja, por amor a meu pai. Os dois eram amantes da natureza e devotos de deuses antigos da religião Wicca, entre outros. As paredes, as pedras e as árvores, tudo próximo à casa era marcado com runas antigas e faziam seus antigos rituais também. Ou seja, eles eram bruxos. Minha mãe, mesmo sendo bem jovem na época, fazia o parto da maioria das mulheres dos sítios e colônias aqui da região. Ela e meu pai também benziam as pessoas, acudiam com ervas rezas e remédios caseiros os doentes. Alguns se referiam a eles como benzedeiros. É uma palavra no mínimo diferente, né? Mas nesse mundo onde nada é perfeito, também tinha os fanáticos religiosos, que os taxavam como adoradores de Satã, tanto que eles nunca iam até a cidade, pois se fossem, eram hostilizados. Lembrando que vários desses religiosos eram hipócritas, pois quando tinham algum problema, corriam pedir ajuda para os meus pais, coisa que eles nunca negavam, pois eles eram muito espiritualizados e também não mexiam com magia muito pesada, apenas com coisas da luz. E assim eles levavam a vida. Logo, mamãe engravidou e acabou me dando à luz lá no Rio das Pedras, com a ajuda do meu pai. Lembrando você, Nina, que eu sou 5 anos mais velha que seu pai só. Essa vida me acabou comigo, querida. Quando eu estava com apenas 5 anos de idade, chegou um homem a cavalo lá na nossa choupana, bem desesperado mesmo. Ele gritava e chorava. Dizia que a esposa dele estava muito mal. Ainda faltavam algumas luas para o filho dele nascer e já tinha estourado a bolsa. O líquido que saía do corpo da mulher era turvo e cheirava muito mal. E sua mulher se contorcia com muitas dores. Como meu pai tinha se embrenhado no mato para as suas meditações e sabe lá Deus quando ia sair de lá, minha mãe teve que me levar junto para o sítio daquele homem. Não sei como, mas mesmo fazendo muito tempo, eu me lembro perfeitamente daquele dia, ou melhor dizendo, daquela noite. A casa daquele homem era linda e muito grande. Os peões e os criados da casa me olhavam com uma cara, parecia que tinha nojo, desconfiança, não sei. Eles também pareciam ter muito medo da minha mãe. Minha mãe me levou com ela até o quarto, me sentou em um cantinho no chão e disse para eu ficar clamando para que a espiritualidade ajudasse ela a salvar aquela mulher. Minha mãe disse ao homem para que ele se preparasse, pois provavelmente o bebê tinha grande chance de estar morto dentro da barriga da mulher, pois o líquido que a mulher expelia tinha o cheiro de carniça.
mas ela faria tudo, tudo o que fosse humanamente possível para salvar a vida daquela mulher. Lembro-me que a noite estava escura, estava muito frio, não tinha lua, não tinha nem sequer uma estrelinha no céu. Eu me lembro muito bem, pois mamãe teve que deixar a janela aberta, mesmo com o frio que estava, porque senão o cheiro que exalava da mulher faria com que a gente passasse muito mal. E eu estava bem próxima da janela e estava chamando, clamando pela espiritualidade. E enquanto eu fazia isso, eu olhava para o céu. Minha mãe estava visivelmente assustada com a situação. Depois de muitas horas de sofrimento, aquela mulher expeliu um monte de líquido denso e preto, junto com a pelota que logo vimos que era o bebê. Ele estava roxo, 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 roxinho. E logo ela expeliu junto a placenta e todo o restante. Bem, era o que achávamos, ou que minha mãe achava, né? Eu não entendia nada de nada, só tenho lembranças. O bebezinho nasceu sem vida, era nítido. Minha mãe pegou o bebê no colo, cortou um biguinho. Eu senti uma paz enquanto ela limpava o bebê e uma luz passou por mim. E quando olhei para o céu, vi uma única estrelinha solitária ali. Bom, não entendi muita coisa. Seria coincidência com o que aconteceu? Talvez, mas algo acabou com aquele meu momento de transe. A mulher pegou o bebê e abraçou, apertou contra o peito e disse: Eu quero meu filho vivo. Não importa como e nem quem vai atender meu desejo. Minha mãe, por conhecer muito a espiritualidade, dizia para ela ficar calma, mas a mulher nem ligava. A mulher continuava falando essas coisas. Minha mãe tornou a falar: Não diga isso, pois alguma coisa muito ruim pode ouvir e te atender. Algo pior pode acontecer. A mulher, com os olhos esbugalhados para fora, completamente fora de si, desesperada, gritava: Não me importo, quero meu filho vivo, nem que eu tenha que pedir a coisa ruim. Quando ela disse aquilo, todas as velas da casa se apagaram e as janelas bateram, e um chorinho ecoou pela casa. Senti um frio na espinha. Vimos as lágrimas no rosto daquela mulher que abraçou o filho, que não estava mais roxinho, estava bem coradinho. Logo a mulher começou a gritar de novo e a se contorcer. E pasmem, saiu uma pelota grande de dentro dela e um monte de água. Só que a água era clara, límpida. Ela teve outro bebê. Esse nasceu envolvido em sua placenta, que saiu intacta. Mas depois que minha mãe rasgou aquele negócio, o bebê estava morto. Mas o estranho é que ele estava quentinho, molinho, rosadinho, e o líquido estava tão clarinho e aparentemente não tinha como aquele bebê tão saudável, digamos assim, ter nascido morto. Mas minha mãe e aquela mulher compreenderam de imediato o que tinha acontecido. Com o pedido desesperado da mulher,
que não sabia que teria filhos gêmeos, ela acabou mexendo com coisas que ela não conhecia quando estava com a vibração muito baixa, por causa da dor que sentia em seu peito. E algum ser muito poderoso e brincalhão, seja lá o que fosse, trouxe o filho dela de volta, mas levou o outro que estava saudável no lugar. Continuei clamando e olhei para o céu. Vi que a estrelinha não estava mais lá, mas quando baixei a cabeça vi outra estrela do lado de onde aquela estava, maior e mais brilhante. Coincidência? Não sei. A mulher então começou a chorar e pedir perdão, pois ela tinha causado a morte de um filho para salvar o outro. Mãe nenhuma merece passar por essa dor de ter que escolher um dos seus filhos, e ela tinha feito. Ela acabou falecendo alguns instantes depois de hemorragia, implorando pelo perdão divino. O homem ficou triste por perder a esposa, mas assim que enterrou a mulher e o filhinho morto, logo tratou de arrumar outra esposa, que todos da região acharam estranho, né? Devido ao espetáculo que o escandaloso fez no velório da mulher. Bem, ele se casou com a filha de um sitiante vizinho. A menina tinha pouco mais de 15 anos e já teve que se tornar mãe do bebê sobrevivente daquele homem. O neném tinha poucos dias de nascido quando ela foi para a casa daquele homem. A jovem várias vezes foi até a nossa casa buscar ervas para chá e remédios caseiros, tanto para ela como para os empregados da casa. E aí ficava conversando com minha mãe. Em uma das visitas, ela disse que o bebê era calmo, quase nunca chorava, não ficava doente, não dava nenhum trabalho, mas ela não conseguia ficar muito tempo perto do menininho, deixava com as empregadas, pois ele tinha um olhar que matava ela de medo. Sabe quem era o menininho, Nina? Sim, esse bebezinho era o Manassés. Os anos se passavam. O sitiante e a jovem esposa tiveram mais 2 filhos. Filhos esse que ele desprezava. Desprezava a mulher também. Para ele só existia Manassés, que na época, com 8 anos de idade, já fazia tudo o que queria, com total apoio do pai. Sei disso, pois a minha mãe fez o parto dos outros filhos do homem também. E também ficou muito, muito amiga da minha mãe. Bem, e minha amiga também, pois eu já estava uma mocinha, com 13 anos ou quase. E muitas vezes a mulher chegava nervosa na casa e ficava por horas e horas conversando conosco até se sentir melhor. No ano seguinte, minha mãe deu à luz a minha irmã, Charlotte. Depois disso, ela disse que me ensinaria tudo o que ela sabia sobre magia cigana, deusas e deuses da natureza, sobre os elementos, entre danças, rituais e outros costumes. Pois, segundo ela, os protetores já tinham a avisado que logo ela partiria desse plano e eu teria que estar preparada. E durante os anos que se passavam, sempre que a esposa do sitiante ia lá em casa, ela levava seus filhos e às vezes Manassés ia com ela. Era estranho, parecia que ele estava sempre vigiando a mulher.
Ele ficava sempre olhando seriamente para mim ou para o nada, para Charlotte. Mas um dia ele olhou fixo para mim e disse: Você se acha uma bruxa? Eu olhei para ele e ele apenas riu. Tentei ignorá-lo e ele me disse: Morgana. Revirei os olhos e olhei fixo para ele também. Bem, ele não estava mais rindo. Ele estava bem sério, com aquele olho que dava medo, e me disse: Aproveita bem, pois quando eu for adulto, tudo isso aqui será meu. Ah, avisa minha querida mãezinha que eu fui pescar com meus amigos. A essas horas eles estão lá no rio. Sem expressão no rosto, ele se virou e seguiu o rumo dele. Charlotte morria de medo daquele adolescente. Falei com minha mãe e ela me disse para ficar longe dele, evitar que ele ficasse olhando muito para Charlotte. Ela não confiava naquele menino. Quando eu completei meus 20 anos, eu estava no Rio das Pedras, com umas amigas lavando roupas, se divertindo, dando risada, enquanto Charlotte brincava, pulando nas pedras. Logo Manassés chegou, frio como sempre. Naquela época, ele era um jovem de uns 15 anos. Ele era muito bonito. Já fazia quase tudo na fazenda do pai. Ele era bem forte de corpo, bem acima da média, mas não se interessava por menina nenhuma. Apenas as usava para o seu bel prazer e depois as descartavam. A única coisa que ele queria mesmo era ser dono de todas as terras da região. Mesmo o pai insistindo que eles já eram ricos o suficiente, ele não aceitava. Ele dizia que ele teria um império. Ele apenas olhou para a gente friamente, deu meia volta e depois foi embora a galope. Continuamos lá lavando roupas. As outras moças foram para suas casas. Eu coloquei todas as roupas lavadas na bacia e resolvi brincar um pouco com a minha irmã, visto que teríamos quase a tarde toda ainda. Charlotte, estávamos nos divertindo tanto. No meio da brincadeira, não vimos, mas mamãe chegou do nada para brincar com a gente. Ela estava tão linda, mais carinhosa que nunca. Disse o quanto nos amava e pediu que nós duas sempre cuidássemos uma da outra. O sol já estava baixando e ela então disse para irmos embora. Estranhamente, ela não estava nos tocando. Sempre que estávamos chegando perto dela no meio da brincadeira, ela se afastava. Falou de novo para irmos para casa, rápido, porque meu pai estaria precisando da gente. Ela disse que ficaria lá meditando. Não estranhamos o fato, pois tanto ela como meu pai passava muitas horas meditando. Isso quando não passavam dias embrenhados nas matas ou em beira de rios, na bendita meditação. Pedimos a bênção e ela nos abençoou de longe. Estávamos indo, mas Charlotte pediu para ficar com ela. Ela apenas disse, sabe, calmamente para Charlotte: Hoje não. Vão logo e diga ao pai de vocês que eu o amo muito.
Pensei comigo mesmo, mamãe tá estranha porque ela mesmo não diz a hora que chegar em casa. Mas dei de ombros, né? E fui. Eu já estava a alguns metros de casa, quase chegando, quando ouvimos gritos. Era meu pai. Ele estava desesperado, fora de si, chorando, gritando, quebrando coisas. Não entendemos nada. Corremos até a casa e logo tivemos a resposta. Ele tinha acabado de chegar em casa, depois de um dia cansativo cuidando dos tratos dos animais, e tinha encontrado a mamãe morta, deitada na sua rede preferida. Ela tinha o rosto tão sereno, mas estava gelada, com o corpo todo rígido, o que queria dizer que ela já tinha falecido há várias horas. Charlotte olhou para mim em choque, com os olhinhos cheios de água. Abraçamos o papai e falamos a ele o que a mãe tinha passado para nós. Também dissemos que aquela tarde passamos mais de hora brincando com ela no Rio das Pedras e conversando. E ela disse para a gente dizer a ele que o amava muito, muito mesmo. Foi muito triste a dor da perda. Sofremos demais, mas eu tinha que ser a forte, né? Tinha que estar lá por meu pai e por Charlotte também. Menos de um ano após a morte da minha mãe, começaram a ocorrer coisas estranhas, ataques de animais selvagens em todos os sítios da região. Eram animais que começavam a aparecer mortos no meio do pasto e de maneiras muito cruéis. Nos pastos haviam ataques constantes. Os galinheiros também, chiqueiros, às vezes não sobrava nenhum porco para contar a história. O povo procurava a fera ou as feras durante o dia, batendo todo o mato da região, mas nada de achar o bicho. Os mais antigos diziam que aqueles ataques poderiam ser obra de lobisomens, bichos que viviam nas trevas. E logo o medo tomou conta de toda a região. E o negócio piorou quando uma noite, quando não se sabe como, ou melhor, não se sabia como, a coisa, a fera ou as feras, invadiu a casa de Manassés. Em uma noite que ele não estava, deveria estar em algum, algum puteiro, vamos dizer assim. E os irmãos dele estavam na casa de um parente da mãe. Então, o casal estava só. Bem, sozinhos não, né? Estavam com uma criada da casa que trabalhava lá há muito tempo. Ela era bem velhinha e dormia lá. Era mais fácil. Não se sabe o certo que houve, mas quando os corpos foram encontrados de manhã, estavam estraçalhados. Teve partes do corpo dos pobres que foram encontrados bem longe. A cabeça da esposa do sitiante desapareceu, assim como as vísceras da empregada. De novo houve caçadas ao tal bicho ou bichos, mas sem nenhum sucesso. Os ataques continuavam e cada vez mais constantes. E a história do lobisomem foi se alastrando por toda a região. E isso fazia os donos de sítio querer vender as suas terras
muito barato, a preço de banana, por medo da tal fera. Manassés, cada ano que se passava, estava mais cruel e mais retraído, porém muito mais rico. Ele parecia não ter mais emoção. Ele estava comprando todas as terras, como ele disse que faria um dia. Nem parecia que a dita fera tinha matado os pais dele também. Os anos passavam e Manassés estava cada vez mais rico, rico e rico. Famílias inteiras desapareciam e a história que eles iam embora e vendia terra para ele, pois ele sempre aparecia como o dono das propriedades. Eu já estava com 28 anos, já tinha me casado. Estávamos eu, meu pai, meu esposo e Charlotte, que tinha acabado de completar 15 anos tomando café da manhã, quando do nada Manassés chegou com um monte de moradores. Bom, dos poucos sítios vizinhos que ainda não era dele, né? Também veio com ele um padre corrupto, que mais tarde descobriu-se que não era padre, mas ele estava na paróquia da cidade, substituindo um padre que tinha sido morto. Mas logo descobriu que ele não era padre coisa nenhuma. Bom, segundo aquele povaréu, os dois irmãos de Manassés tinham sido encontrados, dilacerados de maneira horrível no Rio das Pedras, na propriedade do meu pai. E segundo os mais antigos, tinha sido um lobisomem. E os únicos homens pagãos que não serviam à igreja dali das redondezas, que adoravam coisas estranhas, que adoravam a Satã, segundo eles, era meu pai e meu esposo. O dia mal havia nascido e a nossa casa estava cercada. O povo enfurecido e os gritos: monstros, bruxas, assassinos! A velha senhora tremia. Ela estava com o coração acelerado, choramingava muito, muito, muito. Dava para perceber o quanto ela estava sofrendo, apenas de relembrar a história. Eu a abracei, pedi para ela descansar um pouco. A freira foi pegar uma água com açúcar, enquanto eu tentava acalmar ela junto com Otávios. O ódio que eu tinha por aquele asqueroso só aumentava. A velha Morgana tomou a água com açúcar. Depois de alguns instantes, respirou fundo. Ela estava pronta para continuar contando a história de Manassés e da família dela. Fim da parte 8. Eita, que quando eu penso que o negócio vai acabar, a história emblama cada vez mais. Eita, e aí, meus aterrorizados? O que vocês estão achando desse relato? Deixem suas opiniões no comentário desse vídeo, lembrando de manter o respeito nos comentários. Todos temos o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar, tá bom, meus amores? Quero que vocês digam o que vocês acham que vai acontecer. Quem sabe acertamos, né? Eu tenho palpites. E se você estiver gostando, deixa o like. Eu fico pedindo like, né? Eu sou a maluca do like. Mas é que seu like tem poder, tá bom, meus aterrorizados? Então, deixa aí a sua dedada e faça o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Também eu peço para você tocar o sininho na opção todas,
para estar recebendo o conteúdo do canal. Tem muita gente que não está recebendo notificação, tá bom? Também vou pedir para você compartilhar, sabe? Que a compartilhação vai fazer muita gente se achegar aqui na nossa família, tá bom? E nossa família crescendo, ixi, vai vir um monte de relato, contos e histórias macabras pra gente, né? E não macabras também. Falando em contos, relatos e histórias, vou falar com você aí, ó. Você que passou assim por uma experiência assustadora ou não com o sobrenatural, ou você que ouviu uma história de alguém que passou, ou simplesmente, ou melhor dizendo, você que é muito criativo e cria aqueles contos que faz a gente ficar com medo de ir até no banheiro à noite, manda para o e-mail do canal. Vai ser uma honra compartilhar a sua experiência em forma de relato, a sua história ou o seu conto aqui no canal com todos os aterrorizados e quem mais passar por aqui. O e-mail do canal é lusojavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas estará lá anexado na descrição desse vídeo. Gente, na descrição do vídeo também vai estar o Instagram, o link do grupo do canal, que uma inscrita muito querida criou esse grupo. Olha, eu amo vocês, viu? Vocês me prestigiam demais. Olha, não tem canal no mundo inteiro que tenha inscritos tão assim, sabe, sem palavras como vocês. Vocês são os melhores inscritos do mundo. Eu sou orgulhosa mesmo, porque eu tenho os melhores inscritos. Bom, voltando para a descrição do vídeo. Também vai estar lá agora, gente, a descrição do canal Fronteiras. Eu estou narrando lá casos reais, casos policiais, entre outros, sabe? Documentário, levando informação de qualidade para vocês. Esse canal foi criado por um parceiro do terror, o César, do canal Aliena Mundi. E ele me convidou para estar narrando os fatos e eu aceitei de bom grado. A edição dele é maravilhosa. Dá um pulinho no canal Fronteiras, deixarei o link na descrição, tá bom, galera? Aí vocês vão lá prestigiar, conhecer e se gostar, fica por lá também, não é verdade? Bom, meus amores, aproveitando aqui que estou falando com vocês, quero avisar que estou planejando uma live para breve, tá? Tô com saudade de conversar com vocês. Quero contar relatos ao vivo e agradecer vocês por serem assim, essa galera guerreira e amiga. E, como eu sempre digo, que não solta a minha mão. Muito obrigado, meus aterrorizados, muito obrigado mesmo. E aproveitando o gancho do agradecimento, quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca, alucinante, maravilhosa que é o YouTube. E também a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam, sabe, com o trabalho, tanto na divulgação e às vezes até na criação. Dando um destaque para o guardião sinistro da página Contos Sinistros. Às vezes eu não deixo na descrição, gente, mas sempre dá um pulinho lá na página que tem coisa, ó, maravilhosa. Bom, se você tiver coragem, né? Porque tem coisas assustadoras. Bom, meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês um pedaço do meu coração. E vou guardar todos vocês aqui dentro do mesmo, pois eu amo estar com vocês. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Fui!